Nesse vídeo aqui, especificamente, a gente vai falar sobre a ideia do fato social para Durkheim, tá? E essa é uma questão chave na filosofia, na sociologia de Durkheim, né? É muito importante você entender o que ele compreende como fato social para você conseguir compreender todas as outras obras que ele vem escrevendo, tá? E todo o seu estudo. Se você não consegue compreender a ideia de que Durkheim trata esses estudos, né? essas questões como fatos essenciais, fatos sociais, você fica um pouco perdido nisso, tá bom? Então, por exemplo, no primeiro texto dele, né, que a gente tem conhecimento, a gente estudou, esse da divisão do trabalho social, você tem como prioridade dos fenômenos sociais sobre os fenômenos individuais. Então, esse é um fato que ele já identifica, em que os fenômenos coletivos, né, sociais são predominantes aos fenômenos individuais. No suicídio, o que ele vai tentar, no texto, né, do suicídio, o que ele vai entender e gerar, né, como lei é que existe uma tendência social ao suicídio que se manifestaria em alguns indivíduos e outros não. Essa em outros não chega a estar tão profundo assim no seu texto, mas ele deixa já um caminho para isso, tá? E no texto que ele vai falar sobre religiosidade, que é as formas elementares da vida religiosa, é uma exaltação coletiva, que ele vai dizer que a religião é uma exaltação coletiva provocada pela reunião de indivíduos, tá? E que ali faz surgir o sentimento religioso. Então a religião é uma exaltação coletiva, que só é permitida porque o indivíduo vive em coletividade. Tá? Isso é muito importante. Então, a concepção de sociologia para Durkheim, que aparece nesses 3 textos de temáticas diferentes, ela vai estar sempre envolvida com a ideia de fato social, tá? E o que é um fato social? Primeiro que o fato social ele é um objeto, tá? Um objeto que é um objeto específico e um objeto que pode ser observado. Então, para você ter esse status, né, de fato social, você precisa primeiro transformar isso, o que você quer estudar, em um objeto específico e que pode ser observado, tá? Então, para o Durkheim, a ideia do fato social é você considerar, né, esses fatos como coisas, como objetos específicos e observáveis, e também compreendê-los a partir da coerção que eles fazem sobre o indivíduo em uma sociedade, tá? Então, a ideia de coisificar, né, esse fato social ou esse elemento social é extremamente importante, e também entender qual é o motivo e como que esse fato age com coerção nesses indivíduos em sociedade, tá bom? Então, essa ideia do fato social como coisa e compreender esse fato social como coerção vai estar presente nessa parte da filosofia do Durkheim, tá? Uma coisa importantíssima que a gente precisa entender é que, ao transformar o fato social em coisa, a gente está, na verdade, dizendo que esse fato social ele não pode ser compreendido de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Então, qualquer explicação que a gente possa ter elaborado, né, enquanto coletividade para vamos dizer aqui, né, um exemplo, democracia, sociologia, liberdade política ou qualquer outro fenômeno que aconteça, são explicações que são insuficientes para Durkheim. Então, qualquer interpretação sobre fenômenos sociais, como democracia, sociologia ou liberdade política, são interpretações feitas de forma, podemos dizer, equivocadas, tá? E que podem levar ao erro. A única forma que você tem para conhecer e para conseguir compreender o verdadeiro significado desses fenômenos sociais é transformá-los em fatos sociais e aí coisificá-los. Quando você coisifica um fenômeno social, você está te retirando as pré-noções que você como indivíduo já tem ou como coletividade já tem sobre aquele assunto, tá bom? Então, quando você considera o fato social, né, como coisa, esses fenômenos sociais como coisa, você está se desfazendo de uma ilusão de um conhecimento total, tá? De que você conseguiria conhecer a totalidade desse fenômeno somente através ou da experiência
ou das explicações internas. Então, o Durkheim aqui ele vai invalidar as explicações internas e vai dizer que apenas de forma externa e literalmente, né, tornando esse fenômeno como um objeto, você consegue aprender toda a complexidade desse fenômeno. Show? Ó, o Durkheim ele vai dizer assim, ó, que o defeito, né, do pesquisador, ou então da própria pessoa, do próprio indivíduo, é acreditar que ele mesmo pode compreender os fenômenos sociais a partir de uma visão espontânea, ou seja, de uma visão de dentro da sociedade. Quando, na verdade, isso só pode ser visto, né, essa verdade só pode ser encontrada a partir de uma exploração de um ponto de vista científico, objetificando e coisificando esse fato social. Então, isso que seria o fato social. É um objeto, um objeto coisificado e que exerce coerção na sociedade, tá? Então, essa ideia de coerção também é muito importante para o Durkheim. Ele vai dizer que a coerção ela é uma força externa ao indivíduo. Então, ela vai agir de fora para dentro, mas que ela vai também ali tentar mediar essa vida desse indivíduo em sociedade. E é a partir dessa própria coerção que a gente consegue identificar um fato social, tá? Então, a coerção ela é extremamente importante para o sociólogo compreender o que seria esse fato social, identificar esses fatos sociais dentro de uma sociedade complexa, tá? Ele vai dizer aqui que existem várias formas de coerção, mas a coerção coletiva ela é principal para essa compreensão toda, tá? A coerção coletiva ela é uma ideia de um sentimento que se impõe a todos, tá? É óbvio que essa coerção ela pode ser maior ou menor dependendo do ambiente, dependendo da sociedade que se estuda. Mas você consegue perceber que algumas ações, alguns sentimentos são, podemos dizer, coletivos. Te dar um exemplo aqui. Meus exemplos estão péssimos, tá? Pra aula de hoje. Péssimos. Desde o último exemplo eu tô assim, ó, pensando em não dar mais exemplos. Mas vamos pensar numa cerimônia fúnebre, né? Num enterro. Você não vai pro enterro e fica rindo pra caramba, papeando ou dançando, né? Esse é um tipo de visão de perda que a gente tem na sociedade ocidental. Então, na sociedade ocidental, vamos dizer aqui nessa galera aqui, mais pra cá, né? Vamos falar especificamente do Brasil, para melhorar para vocês aí, né? No Brasil, na sociedade ocidental, você não tem uma visão de perda, ou de enterros, ou de rituais fúnebres alegres, ou que possam ser feitos de forma tranquila, tá? Você sempre tem alguém chorando, é um ritual, tá? Então a gente aprende a sofrer a perda. A perda de um ente querido, ela é feita por uma certa um pensamento coletivo e uma certa coerção. Você tem que sofrer a dor da perda. Em outras sociedades, você percebe uma outra forma de relação. Existem sociedades que vão cultuar os seus mortos durante muito tempo. Existem sociedades que vão lidar com a morte de forma alegre, como se realmente aquilo fosse algo tranquilo. E isso é o que você está, vamos dizer, acostumado a fazer. Tá? Então, em algumas regiões, você lida com a perda de uma forma drástica, dramática, chora. Na verdade, tem regiões em que as pessoas são contratadas para chorar durante os enterros, de tão dramático que aquele momento tem que ser. Em outras, não. Em outras, você já tem aquele choro, aquela coisa triste, porque a gente aprendeu a viver e a lidar com a perda dessa forma. São diferentes formas de lidar com a perda, tá? E isso também vai fazer com que as sociedades lidem com isso de forma diferente. Então, esse pode ser um exemplo de coerção coletiva. Coerção, não estou dizendo para você que tem uma pessoa com uma arma na sua cabeça apontada e falando chora, mas desde sempre, desde cedo, desde pequenininho, você aprende o que é perder. Então, o sentimento da perda de um ente querido já é aprendido e compreendido na nossa vida, né? Na nossa individualidade, na nossa coletividade desde sempre. Então, quando você tem uma atitude diferente dessa, é como se você estivesse ferindo ali a mentalidade coletiva, tá? Então, esse pode ser um bom exemplo, né? Talvez eu consiga um bom exemplo hoje, graças a Deus, tá? Então, esses fenômenos, eles são coletivos,
tá? E eles são também vistos como fatos sociais. Por exemplo, correntes de opinião, a própria moralidade, a educação, o direito, punitivo, restritivo, as crenças, tudo isso são fatos sociais. E para você conseguir estudar os fatos sociais, você precisa se afastar e objetificar esses fenômenos sociais. Essa é a ideia do Durkheim, tá? O grande problema é que você vai encontrar na ideia do Durkheim, aí já é a Ana falando, tá? E alguns outros autores também. Mas o grande problema que você vai encontrar na ideia do Durkheim é justamente como que você invalida os sentimentos ou as percepções internas daquela sociedade que aquela sociedade tem sobre aquele fenômeno. Então, quando você vai objetificar ou coisificar aquele fenômeno social, você vai literalmente invalidar a compreensão interna para ter uma compreensão externa. Como que você invalida essa compreensão? É muito complicado você invalidar isso, tá? Então, aqui, ó. O Durkheim, né, ao sugerir que toda a interpretação do significado deve ser afastada pela sociologia, né, deve ser coisificada e tudo mais, nós temos aqui um equívoco, tá? Então, o que você faz com esses grupos que procuram compreender os seus próprios modos de vida? Você diz para eles que a explicação deles não é válida, só porque não é uma explicação sociológica válida, segundo Durkheim, que você coisifica, objetifica, que você consegue compreender e enfim, o que você faz com as pessoas, né? A significação não tem nenhuma validade, nada. Então é meio complicado, tá? A própria ideia de coerção no Durkheim, ela apresenta algumas divergências. Por exemplo, você pode confundir o que o Durkheim está querendo dizer aqui com coerção. Geralmente ele usa o termo coerção de uma forma geral, tá? Não como uma coerção absoluta, mas ele utiliza o termo coerção de forma geral. Mas você pode chegar a confundir esse termo. E isso aconteceu com muitos críticos do Durkheim também. Então é bom a gente ter em mente essas ideias de aquilo que eu estava falando para vocês. No outro vídeo sobre Durkheim. A gente sempre tem que conhecer para criticar. Mas isso não criticar não quer dizer invalidar um pensamento. Criticar é que você compreendeu aquele pensamento e que a partir das suas leituras, do seu modo de vida, das suas possibilidades aqui, você pensa uma nova forma, utilizando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Isso aí é você que vai construir. Mas vocês precisam construir, a construção do pensamento crítico é isso. Não é você chegar e acreditar, beleza, pô, aprendi tudo aqui, ó, show de bola, aprendi tudo. Não, é você ler e falar, opa, isso aqui eu não acho muito interessante, não. Será que tem o sentido que eu entendi? Ou será que é outra coisa? Por isso que eu falei pra vocês, sempre olhar onde esse cara tá escrevendo, quem é o cara que escreve, quem é todo mundo, tudo interessa, tá? Em que sociedade se vive, beleza? Uma outra coisinha também que a gente encontra no pensamento do Durkheim é a ideia da função, né, da sociologia em si, né? Que seria explicar o fenômeno social, né, procurando, né, a sua causa eficiente e identificar o fenômeno antecedente, né? Então você vai ter que identificar um fenômeno que antecede aquilo para aquela causa acontecer. Não é uma correlação de causalidade, que nem sempre tá ali disponível para a gente conseguir compreender. E também de que a função da sociologia seria classificar sociedades em gêneros e espécies, isolar categorias de fenômenos e explicar um fato particular pelo meio social. Aqui o Durkheim ele está querendo dizer para você que a partir de certas características existem alguns tipos de sociedade e que esses tipos de sociedade eles vão não numa ideia talvez evolutiva, mas que você consegue categorizar tipos de sociedade. Tá? Essa é uma ideia que existe em alguns autores, tá? Não estou dizendo aqui para você que o Durkheim está errado com isso, mas que é uma ideia que sempre deve se tomar um pouco de cuidado, porque ao classificar sociedades ou ao escalonar sociedades, você pode acabar chegando em um problema aqui de, vamos dizer, um problema evolutivo, né? Como se as evoluções de sociedades acontecessem e que sociedades não tão evoluídas quanto as europeias estariam, enfim, em um momento histórico anterior.
Então é sempre bom tomar cuidado com essa função da sociologia aqui, que no caso pra gente aqui não vai ser bem essa não, tá? A função não é classificar a sociedade em gênero ou espécie, isolar categorias, não é bem essa função, tá? A gente vai entender que a função da sociologia já foi modificada e já foi pensada por outros autores a partir mesmo da própria ideia do Durkheim, por isso que é importante a gente ler esses autores, tá bom? No caso, por exemplo, analisando passo a passo aqui, né, da obra do Durkheim. No caso da obra dele sobre o suicídio, que a gente falou um pouco aqui, né, ele vai utilizar as taxas de suicídio em comparação dentro de uma mesma sociedade, entendeu? E entre sociedades, entre sociedades próximas, tá? Entre si. Então ele vai pegar as taxas de suicídio e vai fazer essas comparações. Nesse texto do suicídio, ele é muito importante porque ele vai levar a gente a uma nova visão sobre o que seriam esses fenômenos sociais e o suicídio como um fenômeno social, que é um fenômeno social. Mas o fenômeno do suicídio não está dissociado de outras formas complementares. Existem muitas críticas também que vão dizer que os dados que foram utilizados não eram dados completos, até porque você está em 1800 e bal, como é que você vai utilizar um dado completo sobre taxas de suicídio em outras sociedades antigas, modernas? É meio complicado, tá? Então, a gente não deve se ater também somente ao erro, você se atém à estrutura principal. É a ideia de que, às vezes, um fenômeno que é tido como individual, totalmente individual, como o suicídio, porque na nossa sociedade atual, a gente enxerga o suicídio como um fenômeno totalmente individual. É uma decisão pessoal. Mas a gente consegue perceber que nas taxas de suicídio, né, nas taxas, né, em que aparece suicídio, você tem mais do que um fenômeno individual, você tem aí uma junção entre o indivíduo, o psicológico, o patológico e o social também. Tá? Quando você vai ver, principalmente os marcadores raciais de suicídio, você vê que a maior parte de pessoas que se suicidam são homens e são negros. E aí você começa a trazer o fenômeno social para dentro de um fenômeno que parecia, até pouco tempo atrás, ser um fenômeno totalmente individualista, né? Você tem vários tipos de suicídio. Você tem o suicídio altruísta, você tem o suicídio, enfim, que você sacrifica, você tem vários tipos de suicídio. Não é só o suicídio, vamos dizer, egoísta, né? Que seria o suicídio totalmente individual, que ele também não é totalmente individual. Então a grande ideia, a grande sacada que é você pegar aqui, mesmo o suicídio, que poderia ser tido como uma das, enfim, um dos fenômenos mais individuais possíveis, eles ainda fazem parte de uma consciência coletiva e ainda fazem parte de uma categoria social, tá? O social não deixa de entrar no individual, nunca, tá? Então ele é muito importante para você perceber isso, tá? No caso da religião, a ideia que o Durkheim tinha era de conseguir chegar a uma teoria geral sobre a religião a partir, né, de uma ordem aí de fatos ou de, enfim, questões sociais que ele vai buscar lá nas regiões que são religiões totemistas e que ele vai tentar trazer para religiões de salvação, né? Essa transposição, né, das religiões do totemismo para religiões de salvação, essa teoria geral não é muito, não chega a ficar muito, como eu posso dizer sem me complicar, não chega a ficar muito rebuscada, vamos dizer assim, né? Tem certos problemas, mas é uma tentativa de mostrar que a religião ela também faz parte de uma coletividade e que a religião ela é, sim, uma causa determinante dos fatos sociais. Então a religião ela tá dentro dessa ideia da coletividade, da mentalidade coletiva, tá? E dos fatos sociais, beleza? Então, pro Durkheim, ele vai dizer, encerrando aqui, né, que todo fato social tem como causa um outro fato social. Então, a religião é um fato social que causa outro fato social. O suicídio é um fato social que tem como causa outro fato social. Então, tudo isso, tudo é fato social, tá? Então, você não tem uma ideia de uma psicologia totalmente individual aqui participando no pensamento do Durkheim,
tá? Então, o fato social, ele é específico, ele é provocado pela associação de indivíduos e diferente pela sua natureza, tá? Do que se passa no nível das consciências individuais. Então, a ideia do fato social aqui é basicamente essa, tá? Para o Durkheim, é você conseguir observar, transformar ele em coisa, coisificar e entender qual é o nível de coerção que ele exerce sobre os indivíduos. Algum tipo de coerção exerce, mas qual é o nível que exerce? Como que a gente chega nisso? Tá? Aprofundando um pouco mais a ideia do Durkheim, a gente consegue compreender com mais calma como esse fato social ele é construído em cada obra do Durkheim, como que essa ideia é construída, mas por enquanto vamos ficar com essa ideia aqui mesmo, tá bom? Lembrando que essa é uma aula para alunos do ensino médio e não uma aula para universidades, então a gente não pode também, né, enfim, literalmente esmiuçar aqui todas as terminologias do Durkheim. Eu acabei suprimindo algumas coisas, mas se alguém tiver dúvidas ou dúvida ou quiser saber mais, só perguntar que a gente tem aqui tudo certinho, tá bom? Tá bom, gente? Então, espero que a aula não tenha sido muito confusa para vocês, tá? E é isso, tá bom? Beijo.